Por que o Luffy se cansa e perde sua transformação no Gear 5 se esse é o seu despertar, seu ponto máximo, e o Luffy só deveria ganhar ao estar nessa transformação? Será que a Bonnie pode entrar pro bando dos Chapéus de Palhas agora que ela libertou seu pai e agora que ela pode se tornar Nika ou se transformar em Nika? E quando será que o Enel vai voltar? Será que tem chance dele ainda voltar para a história? Qual vai ser sua importância? Nós vamos comentar sobre tudo isso nesse vídeo, então segue comigo e acompanhe esse vídeo até o final. Fala galera, eu sou o Lucas, voltei agora com um quadro muito antigo aqui no canal, Sogeking Responde, voltando mais uma vez, e para ele continuar só vai depender de vocês. Vocês têm que deixar muito like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo e deixar aqui embaixo suas dúvidas ou perguntas para o próximo vídeo. Vocês deixem com a hashtag Sogeking Responde e quando eu estiver lendo eu vou saber que aquela pergunta é para ser respondida em um próximo vídeo. Vou tentar responder todas as perguntas que estiverem na descrição aqui nos comentários desse vídeo, tanto nos comentários diretamente e aquelas que eu não responder nos comentários vão se tornar vídeo. Então já deixa o like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e bora lá para a primeira pergunta, que foi mandada pelo Rian. Ele perguntou o seguinte: tem uma explicação que eu acho bem plausível sobre o Luffy cair depois de golpear o Kizaru, e seria o uso do Haki do Rei avançado, que o desgasta e limita o uso do Gear 5th. Algo assim, tanto que nessa luta dele com o Kizaru, o Luffy evitou de usar o Haki do Rei nos golpes enquanto estava na forma de Nika, porque senão o Luffy ainda poderia estar de pé, recuperando sua estamina na forma de Nika naturalmente. Eu concordo em partes com a pergunta dele aqui, com a afirmação dele em forma de que ele afirmou primeiro e depois perguntou, em relação ao Luffy se cansar ao utilizar o Gear 5. E aí eu dou como exemplo aqui quando o Luffy aprendeu a imbuir os ataques com o Haki do Rei. Em um capítulo ele aprendeu isso, usou demais, sem medir as consequências e gastou seu Haki. 2 capítulos depois ele foi derrotado e quase morto. Por quê? Porque ele não mensurou o gasto do seu Haki na batalha contra o Kaido, usou demais e acabou sendo derrotado. Mas o que eu acho que acontece com o Gear 5 do Luffy é algo totalmente diferente. Não tem a ver com gasto de Haki, mas sim com gasto de estamina do Luffy na batalha. Mesmo que o Gear 5 do Luffy seja o seu despertar, por ter chamado esse despertar de Gear 5, o despertar do Luffy funciona de maneira diferente. Nessa batalha contra o Rob Lute, por exemplo, depois da batalha, o Luffy estava basicamente assim, ó, ameixa seca. Enquanto o Rob Lute já tinha voltado para o seu estado normal e estava de boaça. Então, pelo Luffy ter chamado Gear 5, ou seu despertar de Gear 5, ele tem um demérito que todas as suas transformações têm. Quando o Luffy usou o Gear 2nd ficava cansado, quando usou o Gear 3rd ficava pequeno, quando usava o Gear Force ficava sem Haki, e agora com o Gear 5 ele fica sem estamina. E isso é comprovado depois na batalha do Luffy contra o Gorosei Saturn. Depois que ele fica de barriga cheia, ele consegue voltar para sua forma de Gear 5 e continuar lutando. Então o Luffy só vai ter total controle do seu poder dessa transformação posteriormente. E ele vai conseguir utilizar, não importando a quantidade de Haki que ele utilize nos seus golpes. Isso não vai afetar diretamente a sua transformação. Thiago Fernandes perguntou: qual a chance da Bonnie entrar pro bando do Chapéu de Palhas? Cara, eu gostaria muito que a Bonnie entrasse pro bando do Chapéu de Palhas como um aprendiz, por exemplo. Agora que a gente sabe que ela é verdadeiramente uma criança. E existem vários pontos na obra que comprovam que ela sempre esteve procurando o Luffy e o local para onde ir. E o local que ela possa pertencer seja o bando do Chapéu de Palhas. Quando ela iniciou sua jornada como uma pirata, ela fala aqui, ó, então vamos procurar por Nika também. Ela estava à procura não só de seu pai, quanto de Nika. Quando ela descobre que o Luffy é Nika, ou tem essa transformação, ela chora e diz que estava procurando por ele. Mas um ponto que faz a gente querer que ela permaneça com o Luffy. Além de que ela também acessou a forma de Nika. Ela distorceu seu futuro e acabou se tornando ali uma Nika diferente. E aí, essa transformação faz a gente pensar que ela de fato deveria fazer parte do bando do Chapéu de Palhas. Mas uma coisa que vai totalmente contra isso e me faz não querer que ela entre pro bando é esse quadrinho aqui. Ela feliz com o Kuma
depois do arco de Elbaf, depois do arco de Egghead, eles indo para Elbaf. O que me faz querer que o Oda dê um final feliz para Bonnie e para o Kuma, seja em Elbaf, seja com o exército revolucionário de alguma forma, e que ela não sofra mais como ela sofreu durante toda a sua vida. Que eles realmente possam navegar pelos mares, curtir as ilhas como eles prometeram que iriam fazer. Mesmo que o Kuma aqui ele não tenha mais memórias. Mas se você reparar, ele tá dando um sorrisinho aqui, ó, como se o corpo dele percebesse que ele está com sua filha, ou algo do tipo. Mas adoraria que ela fizesse parte do bando do Chapéu de Palhas. Mugiwara OP perguntou: opa mano, você acha que o Sabo tem nível almirante? Cara, em relação ao Sabo, por ele ter se tornado o número 2 do exército revolucionário antes de comer a Mera Mera no Mi, eu acredito que ele tenha nível de poder suficiente realmente para bater de frente contra os almirantes, como você perguntou. E depois que ele comeu a Mera Mera no Mi e meio que treinou e adquiriu todas as capacidades desse poder, me faz pensar que ele consiga realmente bater de frente com os almirantes com chance de vencer. A gente pode ter um pequeno vislumbre disso, ele conseguindo lutar contra o Fujitora lá em Dressrosa, mesmo que os dois não quisessem lutar aquela batalha e estivessem só gastando tempo para que toda a situação se resolvesse pelas mãos do Luffy, no caso. Mas ele não seria... primeiro que o Dragon não é fraco, ele tem que ser nível almirante para cima, porque ser o homem mais procurado do mundo torna ele um alvo, e se ele não fosse forte, ele seria rapidamente capturado. Para o Sabo ser o número 2, ele tem que seguir o Dragon em nível de poder estar muito próximo, senão ele também seria capturado e seria derrotado. Então eu acho que o Sabo, ele tem sim nível de poder ali comparável ao de um almirante e até chance de vencer. Gustavo Henrique perguntou: no momento em que a cabeça do marinheiro explode ao olhar para Jagarcia Saturne, a cabeça dele explodiu por conta de um haki do rei poderoso que o Gorosei pode ter, ou pelo poder da Akuma no Mi dele mesmo? Esse questionamento ficou desde o momento em que o Saturne apareceu com aquela transformação em uma aranha mítica toda boladona, e ele já destruiu a cabeça de matou, a gente pode dizer assim, a cabeça de um dos marinheiros. Aí muita gente se questionou: isso é um poder da sua fruta, ou isso pode ser uma variação do poder do haki do rei, que quando você impõe sua vontade em um determinado ponto na pessoa, ela vai morrer? Essa resposta pode ter sido dada pra gente no final do arco de Egghead, que é quando esse vice-almirante, o Doberman, ele pergunta pro Saturne se toda a mensagem do Vegapunk realmente poderia ser considerada como uma verdade. Nesse momento, o Saturne está em sua forma humana, ele utiliza esse poder e meio que explode aqui a cabeça do Doberman, só que a cabeça dele não explodiu, ele só tomou o dano e muito provavelmente ele não morreu. Como o Saturne não estava na sua forma de aranha nesse momento aqui, a gente pode imaginar que, na verdade, esse poder é uma variação ali do uso do Haki do Rei. E muito provavelmente todos os Goroseis têm o Haki do Rei. Inclusive, quando eles aparecem na ilha, eles são invocados, a gente tem ali uma explosão de raios negros que pode nos dizer que realmente eles são usuários de Haki do Rei. E aqui o Doberman teve sua cabeça explodida, e isso pode comprovar que esse poder realmente é Haki do Rei. Haki do Rei utilizado em um ponto ou algo do tipo. O Ítalo Silva perguntou: o Enel ainda pode aparecer na obra? Bem, a última vez que a gente viu o Enel foi na sua história de capa, onde ele estava na Lua, e ele adquiriu esse exército de robozinhos aí para ele, e aí ele vai fazer alguma coisa. A gente tem, eu imagino que o Enel vai voltar, porque inúmeros dos inimigos do Luffy estão voltando, de certa forma. A gente tem um exemplo aqui do Crocodile, que ele reapareceu e agora está como um subordinado do Bug, que também é outro ex-inimigo do Luffy. E agora o Bug é um Yonkou, e a gente pode considerar o Crocodile como um comandante de Yonkou. Recentemente, agora em Egghead, o Rob Lute também apareceu, lutou com o Luffy, lutou com o Zoro. Até o Don Krieger apareceu em um quadrinho quando o Vegapunk estava passando sua mensagem em alguma ilha. Não sei se ele estava na ilha do Teach, que é a ilha Komé, mas o Don Krieger apareceu
e também o Gin apareceu em um dos quadrinhos quando o Vegapunk estava falando ali a sua mensagem. O que me faz pensar que, como a maioria dos inimigos do Luffy está voltando, o Enel também pode voltar. E o melhor momento para que ele possa voltar é agora durante o arco de Elbaf. Por quê? Porque nesse arco de Elbaf a gente vai trabalhar com diversas divindades. O Oda já está meio que trabalhando isso com uns animais gigantes que apareceram nesses últimos capítulos. E a gente também tem que dentro de One Piece o Enel representa o Raijin. Até naquela forma Amuro dele, o Oda faz alusão a essa figura da mitologia japonesa. E por mais que em Elbaf a mitologia seja trabalhada, seja a mitologia nórdica, não impede que o Oda adicione outros deuses para trabalharem nesse arco. E eu gosto muito da teoria de que vai ter uma batalha do Raijin contra o Fuijin, e nesse caso o Raijin seria ali o Enel, e o Fuijin seria o Dragon com a fruta Kazekaze no Mi, a Logia do Vento. E essa batalha poderia acontecer em Elbaf, reino ou um momento em que o Oda vai trabalhar com inúmeros deuses em One Piece. Então apostaria, eu gosto muito dessa teoria dos meus brothers do canal Akagami, gosto muito dessa teoria e adoraria que o Enel aparecesse agora em um ano e desse um trabalhozinho ali para os Chapéus de Palhas, não que ele vá dar trabalho para o Luffy ainda continua sendo seu predador natural e o Luffy está muito mais forte hoje em dia. Kelvis perguntou, Kid voltará como um vilão? Bom, o Kid é um caso engraçado porque ele só apanha em One Piece. Mas ele nunca desiste. Ele é um vaso ruim de ser quebrado. Inicialmente a gente pode contar que ele foi derrotado pelos Piratas Ruivos e perdeu seu braço. E aí o Lucky Who deu a entender que quem arrancou seu braço foi o Ben Beckman, porque o Kid nem chegou a encontrar o Shanks. Após isso ele foi derrotado pelo Kaido para ter seu espírito quebrado e ele fazer parte do bando do Yonkou. Só que ele não teve seu espírito quebrado, continuou lutando até que eles venceram no final. E recentemente ele acabou sendo derrotado em One Hit KO pelo Shanks e teve seu bando completamente obliterado. Eu não acho que ele morreu, o Oda vai trazer ele de volta em algum determinado momento, mas eu não acho que o Kid vá se tornar vilão, e também não acho que o seu espírito quebrou nesse momento aqui. Acho que ele vai voltar, mas querendo vingança contra o Shanks, mas como ele sabe que não tem ou não vai ter forças para essa vingança, acredito que a melhor forma do Kid voltar em algum momento seja ele se tornando parte da grande frota dos Chapéus de Palhas. Essa grande frota que foi dita ser a frota que vai causar um grande alvoroço no futuro. Mas vocês olhando para esses membros, sem contar os Chapéus de Palhas e o Law aqui, vocês acham que eles seriam uma frota suficiente para fazer um alvoroço absurdo em One Piece? Eu acredito que não. Acredito que outros membros entrando para essa tripulação, para essa grande frota e tornando ela mais forte, aí sim seria uma tripulação forte o suficiente para fazer um alvoroço pelo mundo. E aí a gente pode imaginar que o Kid pode entrar para essa grande frota, o próprio Law, que perdeu seu bando, pode querer vingança contra o Teach, pode entrar, a Boa Hancock, que deixou de ser Shichibukai e está sendo caçada pelo governo mundial e por outros piratas, também pode entrar e elevar o nível da grande frota dos Chapéus de Palhas. Então adoraria que o Kid voltasse, mesmo que meio que seja meio impensável pensar no Kid como subordinado do Luffy, mas quem sabe? Ian Christian perguntou, você acha que o Luffy vai se casar ou gostar com a Boa Hancock no final de One Piece? Seria gostar da Boa Hancock, né? Já vimos algo assim em Goku e Naruto, por exemplo. Cara, eu vejo dois finais para One Piece. Um final onde os Mugiwaras vão para uma aventura final que, depois de terem resolvido tudo, eles vão para uma aventura final que a gente não vai mais acompanhar, e esse seria um final perfeito para One Piece, que seria um finalzinho clichê, mas dependendo das intenções da editora, da Shonen Jump, por exemplo, e como ela gosta de dinheirinho, e mais dinheirinho, se eles quiserem fazer uma continuação de One Piece, eu não duvidaria
que eles forçariam o Oda a ter um relacionamento com a Boa Hancock, por exemplo, para que o Luffy tivesse um filho. E aí esse filho seria aquele que vai herdar o propósito do seu pai, ou pode ser que não seja do seu pai, mas de outro pirata, e a gente vai ter um Two Piece herdar o propósito do Garp, e aí ele iria querer ser um marinheiro diferente do seu pai, e aí a gente teria um Two Piece. Eu não duvido que isso possa acontecer, e eu queria que vocês não duvidassem também, eu espero que vocês não duvidem, porque ações editoriais, elas tendem a ter um poder absurdo sobre os autores. Como a Shonen Jump tem os direitos de One Piece, se ela quiser uma continuação depois do final de One Piece, teremos, não duvidem disso. Então, dependendo do que a editora quiser no final, pode ou não Luffy se casar com a Boa Hancock e eu ter um relacionamento com ela. Kankuro SP perguntou: Lucas, você acredita na teoria que os Goroseis não serem humanos e terem vivido na época de Nika? Recentemente foi revelado que eles são humanos, eles vão morrer, eles não são criações do Imu-sama, por exemplo, mas eles vêm do reino desde a época do reino antigo ou do século perdido. Aqui ó, a gente tem o Saturne tendo lembranças de 200 anos atrás, no momento que aquele robozão gigante se mexeu, e ele foi o principal responsável por esse robozão não ter sido destruído. Ele deu permissão para os cientistas da época estudarem esse robozão. Então isso significa que ele vem vivendo há muito tempo. Mas o que comprova que eles são seres humanos? Esse outro quadrinho aqui. Quando o Imu-sama perdeu a confiança no Saturne, ele meio que desativou seus poderes em relação a ele. E aí todo o tempo, e é por isso que eu imagino que essa imortalidade dos Goroseis vem do Imu-sama. Depois que o Imu-sama desativou esse poder nele, acredito que os 800 anos que o Saturne viveu imortal, a gente pode dizer assim, passaram em um só momento, passaram de uma vez só. E aí o Saturne acabou morrendo e se tornou só um esqueleto. Ele realmente era humano porque ele morreu, mas só era imortal por causa dos poderes do Imu-sama. E isso foi revelado em capítulos recentes. Esse aqui foi o Sogeking Responde de volta. Quero saber as suas opiniões em relação a essas perguntas e as respostas que eu dei. Comentem aqui embaixo suas opiniões, deixem perguntas com a hashtag Sogeking Responde, que a sua pergunta pode aparecer em um próximo vídeo. Aqui na tela final vão estar aparecendo 2 vídeos que eu acredito que vocês vão gostar. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!